Você sabia que Albert Einstein só começou a falar aos 4 anos? E que mesmo aos 7 anos de idade ele não era totalmente alfabetizado? Você quer entender então como mesmo com todos esses problemas ele conseguiu desvendar grandes mistérios da física? Então fica comigo até o final do vídeo que hoje eu vou te explicar como Albert Einstein aprendia e como você pode aplicar tudo isso na sua vida. Fala, meu povo! Aqui quem fala é o Júlio César e você acabou de encontrar o canal feito para quem quer se transformar em um autodidata. Porque aqui o aprendizado é na veia. Então, se você quiser começar a aprender igual o Einstein, já se inscreve no canal e já deixa o seu gostei. O grande Alberto Einstein é tão famoso que é referência para inteligência. Mas se você acha que ele era um super-humano ou então um ser de outro planeta, você está totalmente enganado. Einstein teve muitas dificuldades no aprendizado, assim como qualquer um. Como eu falei, ele só começou a falar dos 3 aos 4 anos de idade e aos 7 ele não era totalmente alfabetizado. Ele tinha muita dificuldade para falar quando ele era criança. Sem contar que ele era péssimo para ler. Isso tudo porque, não sei se você sabe, mas ele tinha dislexia, o que prejudicava muito o aprendizado dele com leitura e escrita. Mas apesar de tudo isso, Einstein tinha 2 coisas muito importantes que ajudaram ele a se destacar: curiosidade e imaginação. Esses foram os 2 pilares iniciais para um dos maiores cientistas da nossa história. A gente consegue perceber a essência do Einstein desde quando ele era mais novo. Um fato que marcou muito a história dele e modelou quase todo o destino dele foi quando ele recebeu uma bússola de presente do pai. Um presente tão simples quanto uma bússola fez o Einstein virar noites olhando ela e tentando entender como a agulha dentro dela se mexia sozinha. Curiosidade pura. Aquilo foi o despertar para ele começar a querer estudar como o universo funcionava. Toda criança é curiosa. A diferença é que o Einstein conseguiu levar isso para a vida toda e maximizar essa característica numa escala muito maior. A curiosidade é o combustível para o aprendizado. Mas por trás de toda a curiosidade existe uma coisa muito importante, que é o interesse genuíno naquilo que você está querendo aprender. E Einstein é a prova disso. Se ele não tivesse um real interesse em física e entender como o universo funcionava, ele nunca teria começado a estudar. Na realidade, Einstein era apaixonado por física, mas ele tinha muitos problemas com matérias que envolviam a interpretação de texto, como história e geografia. Ele teve muitos problemas com isso na escola. O ensino de educação na época funcionava através de uma coisa: memorização. Os professores eram totalmente rígidos e queriam que os alunos decorassem a matéria. E Einstein ia contra todo esse sistema. Ele queria estudar e aprender para matar toda a curiosidade. Aprender para entender e não para decorar. E é aqui que a gente pode aprender muito com Einstein. A gente pode enxergar 2 formas de aprendizado: o aprendizado criativo e o aprendizado decorado. O aprendizado criativo é o aprendizado em que você simplesmente estuda porque você quer entender. O aprendizado decorado é o aprendizado forçado, o aprendizado sem sentido, onde o foco é memorizar. O aprendizado criativo envolve estudar alguma coisa que você gosta, onde você é livre para realmente estudar o que você quiser. É onde a curiosidade reina. Já o aprendizado decorado tem mais a ver com obrigação e disciplina. E, diferente do que muitos falavam na época, para o Einstein, aprendizado e disciplina eram coisas distintas, porque para ele, entender as leis do universo não era uma obrigação, era simplesmente algo que trazia prazer. O cara era top. Então você precisa entender que para você realmente aprender alguma coisa que você queira, você precisa atingir um nível do aprendizado criativo, de aprender pelo real interesse, pela curiosidade. Pode ter certeza que se você tentar ir pelo caminho do aprendizado decorado, você vai demorar muito mais tempo para aprender, isso se você não desistir no meio do caminho. Por conta disso tudo, o Einstein foi um autodidata monstruoso. Por não se adaptar muito bem ao sistema, restou para ele estudar sozinho. Foi sempre o que ele fez, estudar por conta. Para você ter uma ideia, o Einstein tinha tantos problemas com o sistema de educação que ele reprovou a primeira vez que tentou entrar na faculdade. O Einstein reprovou a primeira vez que fez o vestibular. Cara, não consigo imaginar o Einstein reprovando o Enem, né? Se eu pudesse falar o porquê o Einstein reprovou a primeira vez no vestibular, eu levantaria 2 pontos. Primeiro, o vestibular avaliava várias matérias, até as que ele não era tão bom.
E o segundo é que o vestibular exige muito do aluno o aprendizado decorado. Você tem na sua frente uma folha com algumas perguntas que você precisa responder. Não tem nada a ver com curiosidade ou vontade de entender as coisas. Só existe a pergunta e a resposta. E a única resposta que interessa é a resposta certa. E apenas ela. Agora, sendo um autodidata, você só estuda aquilo que faz sentido para você. Você não estuda pensando em uma prova ou pensando em algum tipo de avaliação. Você estuda simplesmente porque você quer. Eu sempre costumo falar que ser autodidata é ser livre. Ser livre para estudar na hora que você quiser e no ritmo que você quiser. Ser autodidata é ter liberdade. E foi exatamente o que o Einstein experimentou. E um momento da vida do Einstein que evidencia tudo que eu tô falando aqui tem a ver com música. Einstein era apaixonado por música. Ele dizia que se ele não fosse físico, ele provavelmente seria músico. Mas nem sempre foi assim. A mãe dele queria que ele estudasse música quando ele era pequeno e tivesse aulas para aprender a tocar violino. Mas ele rejeitou a ideia. Anos mais tarde, quando ele ouviu Mozart a primeira vez, aquilo realmente despertou o interesse dele e a curiosidade dele. Foi aí que ele decidiu começar a estudar música e aprender a tocar violino. E adivinha, ele optou por aprender sozinho. Você entende a diferença das duas situações? A primeira, ele estava numa situação em que ele estava sendo obrigado a estudar, obrigado a aprender por algum fator externo, a mãe dele, por exemplo. E na segunda situação, o interesse e a curiosidade tomaram totalmente conta dele. Foi um fator interno. Sobre ter aprendido a tocar violino sozinho, ele dizia: o amor é um professor melhor do que o senso de obrigação, pelo menos pra mim. E assim, a música acompanhou ele pela vida inteira. Ficou claro pra você agora? Aprender não pode ter nada a ver com obrigação. Jamais. Porque senão, pode ter certeza que você tá aprendendo do jeito errado. Ou pelo menos do jeito mais difícil. E para você que chegou até aqui no final do vídeo, eu tenho uma mensagem. Se o Einstein conseguiu deixar todo o legado dele por conta da curiosidade e do prazer de aprender, qual o tamanho das coisas que você que está assistindo agora pode construir se conseguir alimentar o mesmo tipo de curiosidade?